Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série sobre trabalho em Malta e hoje estou com o Thiago aqui para ele contar um pouco da trajetória dele como chefe de cozinha. Já está há mais de 20 anos aí morando na Europa e aqui em Malta já há 6 anos e vai contar tudo para vocês sobre essa área, para você que está querendo vir também. Vamos lá? Muito obrigada por ter aceitado o convite, Thiago, de falar um pouquinho aí, né, sobre a sua área. E vamos lá, primeira coisa. Saída do Brasil. A gente falou ali no início do vídeo, né, que faz bastante tempo que você está fora do Brasil. Como que foi esse primeiro estalo de você querer morar fora? Você já era chefe de cozinha, veio a se especializar aqui fora. Qual que foi essa vontade aí de sair do Brasil? Bom, eu fiz o curso de gastronomia no Brasil, em Águas de São Pedro, daí eu tinha o objetivo de sair do Brasil veio porque eu tinha toda a documentação para fazer cidadania italiana. E de poder fazer uma experiência em um tipo de culinária que eu adoro, né? Que era a cozinha italiana, tinha minha avó que era italiana. Então eu tentei juntar uma coisa com a outra, me formei, peguei toda a documentação e parti para a Itália. Chegando lá não sabia como é que ia ser, se ia ser uma coisa longa, uma coisa curta. Você foi um pouco sem planos. Exato, assim. sem planos. O principal, no momento, era pegar a cidadania italiana e depois deixar as coisas rolarem para ver como que iam ser. E você, já saindo formado, você sentiu alguma diferença em ingressar nessa área aqui na Europa, né, na Itália, no caso, que foi o primeiro país que você foi? Você sentiu que você teve que começar mais de baixo? Como que foi esse primeiro momento, assim? Na verdade, sim, eu senti porque eu nunca trabalhei em cozinha antes de minha primeira experiência. Meus pais tinham restaurantes, então quando você trabalha com os pais, não é como você vai atuar na área, na cozinha mesmo, entendeu? Daí eu fiz a gastronomia, que a gastronomia, na verdade, te prepara como uma administração geral, tanto de restaurantes, como de parte de fast food, de hotéis, na parte gastronômica. Chegando lá, não falava nada de italiano, fui na cara e na coragem, então você sentiu um pouco um receio de já se apresentar, não, que eu sou chefe, que eu sou formado, e daí na Itália que eles têm uma cultura gastronômica muito grande, os melhores chefes do mundo junto com a França, então eu fiquei meio assim de chegar um brasileiro já. Sou chefe de cozinha, vamos não, lá. vamos começar por partes. E daí quando eu tive minha primeira oportunidade de trabalhar, comecei como ajudante, o chefe o que tinha que fazer, geralmente quando você começa como ajudante, na área de restaurante, você começa na Itália, na parte de antipasto e saladas. E comecei ali, preparações de saladas, de antipastos, toda a montagem da linha daquela sessão. Até você começa a adquirir experiência, vai para uma outra seção, no caso da cozinha italiana, umas massas, depois vai para a grelha, para o forno. E dali você começa a se soltar mais, comecei a aprender a falar um pouco do italiano, já começava a ter um pouquinho mais de comunicação na cozinha. Se bem que a gente pensa que é parecido, mas não é que seja muito. Quando você pega italiano, dependendo da onde ele é, você fica meio perdido. E quanto tempo que você ficou lá na Itália até você partir aí para sua próxima experiência em outros países? Eu fiquei quase 4 anos. Foi um tempo. Foi um tempo bom. Em Torino, eu morei lá. Daí nesse período eu fiz um curso específico de cozinha italiana. Trabalhei em 4, 5 restaurantes, sempre tentando adquirir mais experiência. Até que eu cheguei, tive uma oportunidade, mas eu falei, não, agora tem que aprender a falar inglês. Daí comecei a ter umas ideias de partir para um lugar para poder aprender a falar inglês. Ainda não veio a Malta. Daí, primeiro antes de chegar em Malta, ainda não. Daí eu fui para a Irlanda, que tinha um colega meu lá, e que me ajudou no começo. Aí você foi fazer intercâmbio? Como naquela época eu já tinha cidadania, então eu não cheguei a fazer um intercâmbio. Eu fui para lá para ver como é que era a situação. Para já às vezes ingressar Exato. Daí eu procurei alguma escola, alguma coisa para poder na escola, aprimorar, para aprimorar né? o inglês, para aprimorar não, para aprender mesmo. Aprender mesmo, é sério. Só que nos primeiros dias, já falando italiano, eu conheci
eu tive uma oportunidade de trabalho num grupo de restaurantes italianos. Eu comecei a trabalhar já logo depois de 10 dias. Nossa, bem rápido. Foi bem rápido. E como falando italiano, todos os chefes, os cozinheiros eram italianos, então daí o inglês começou a ficar mais difícil. Mas daí eu fui para a escola uma vez por semana, 2 vezes, mas daí entre para a escola, eu trabalhar, para poder levantar mais dinheiro, eu falei, não, vou trabalhar. Deu mais prioridade Deu ali mais prioridade. E acabou continuando falando italiano. Continuei falando italiano. E essa tua experiência na Itália, você achou que assim, foi o que abriu muitas portas ali nessa primeira experiência ali na Irlanda? Segunda experiência? Foi porque hoje, por exemplo, eu vejo que a cozinha italiana e a cozinha francesa são, se você tem uma qualificação ou uma experiência nesses dois tipos de cozinha, você tem muita facilidade para qualquer lugar do mundo que você vai. Lógico que, tirando a língua no começo, dependendo, você vai para qualquer país, a língua é sempre um problema no começo, se você não domina. Sim. Mas com a experiência já é muito mais fácil. Você tem, hora que alguém vê teu currículo, trabalhou em restaurante italiano. Ou no francês não sei, mas no meu caso já tinha uma facilidade ali, maior. Né? Sim. E quanto tempo você ficou na Irlanda? Daí eu fiquei 2 anos e meio na Irlanda. Trabalhei sempre no mesmo grupo, ali eu tive... E você já era chefe de cozinha ali lá? Que foi minha primeira experiência como head chef, como primeiro chefe de cozinha no mesmo grupo, daí fui crescendo. Fiquei 2 anos e meio no total, mas como chefe de cozinha, head chef, fiquei 1 ano e meio num dos restaurantes desse grupo. E daí eu falei, não, agora acho que eu sempre tive esse sonho de ir para a Austrália, daí eu peguei... É o momento. É o momento de ir para a Austrália. Eu falei, não, agora... Eu acho, se bem que meu inglês ainda não era, mas já dava para se comunicar. E daí tem a barreira da língua ali também que você falou, então você já estava um pouco mais confiante ali no inglês, né? Porque a Irlanda, se acontecesse alguma coisa, podia voltar para a Itália ou volto para o Brasil. Sim. No pior exemplo. Já a Austrália já era mais longe, então por isso que até eu decidi, não, vamos para a Irlanda primeiro, depois vamos ver o que dá na Austrália, no caso, no futuro, né? Daí eu arrumei as coisas, fui para a Itália. Na verdade, na Irlanda eu conheci minha esposa e nós fomos juntos. Ela aceitou ir comigo para a Austrália. Aventura. Exato, fomos para a Austrália. Na Austrália, sim, tinha que ser 1 ano. Como eu tinha a possibilidade de fazer esse visto de 1 ano de trabalho, essa era a minha intenção. Tanto é que o primeiro ano foram muitas viagens, trabalha aqui, viaja, trabalha, viaja. E quando chegou no final do visto, nós dois falamos, e aí, acho que a gente podia continuar mais, né? E eu tive eu tive oferta de onde eu estava trabalhando, e eles me ofereceram o sponsorship para poder trabalhar, e acabamos ficando lá por 5 anos. Bastante tempo, hein? Daí, hoje nós temos um filho que nasceu na Austrália. Ai, que chique! Um baby australiano! E aí, por que vocês saíram de lá? A Austrália era um país maravilhoso, mas era muito longe. E como o nosso filho nasceu lá, minha esposa é italiana, eu sou do Brasil, já não é nem mesmo a mesma direção para poder vir passar férias. Com uma criança, daí fala, putz, hoje você vai pro Brasil, vai ver os avós do Brasil. Daí depois de 2 anos, 3 anos, você vai poder voltar de novo. Então... tivemos a ideia de falar, não, vamos tentar ficar mais perto aproximar, é difícil ser perto dos dois, mas pelo menos de um a gente tenta se aproximar e ter essa facilidade de poder sempre voltar para visitar os avós, visitar as famílias nossas. Ah, legal. E aí vocês voltaram para a Itália? Daí nós tivemos 1 ano meio entre Brasil e Itália, para poder passar um pouco de tempo com a família. Tentamos alguma coisa no Brasil, daí não deu muito certo, daí fomos para a Itália. Eu trabalhei, ela também trabalhou durante uma temporada do verão lá na Itália, e perto da cidade dela. E daí a gente falou, e aí, tá acabando o verão, o que vamos fazer? Vamos ficar aqui, vamos para lá, vamos para cá. E daí foi quando surgiu Malta, que eu tinha um grande amigo meu, que nós trabalhamos junto na Irlanda, na Austrália. Ele era manager de um restaurante aqui em St. Julian's. Olha só! E como tivemos sempre o contato,
nos mantivemos sempre em contato. Ele falou, tô precisando de um chefe de cozinha aqui, o que você acha? Eu falei, Malta, nunca ouvi falar. Ouvi falar sim, mas nem sabia, não tinha nenhum conhecimento, contato, o que era, o que não era, o que eu ia encontrar em Malta. Sabia que tinha as praias paradisíacas, né, que a gente vê na internet. Aí eu falei, beleza, vamos lá, eu vim com a família inteira, a gente passa uma semana aí, vamos ver qual que é a... Pra sentir o lugar, Exato, né? como é que é, principalmente porque a gente estava com o filho na época, ele estava com 1 ano de idade. Não, um pouquinho mais, ele devia ter um ano e meio, mais ou menos. Daí viemos com uma semana, foi o tempo de em uma semana já arrumamos casa, já assinei o contrato para começar a trabalhar e decidimos ficar. Foi tudo Foi super tudo muito rápido, assim. porque Que bacana. por ser uma ilha, uma cidade, a gente pode falar assim, pequena, eu sou do interior de São Paulo, eu senti muito seguro em relação com a criança. Daí nos informamos com relação às escolas, a tudo o que envolve A vida de uma a família, vida de né? transferir com a família, né? Porque quando você é jovem, você vem sozinho é uma coisa. Quando eu fui para a Itália, por exemplo, alguns anos atrás, agora já era uma situação diferente. Sim. E comparando, assim, uma comparação, eu sei que vai ser uma comparação mais superficial, né? Mas entre esses 3 países em que você trabalhou, obviamente foram experiências diferentes. 4, né? Vamos colocar a Itália também. Qual foi a maior diferença, assim, que você notou aqui em Malta em relação a esses países? Teve uma diferença muito grande, cultural, de... Só uma observação. Esses 3 países são 3 ilhas. Uma é um continente, a outra um pouco menor, e eu cheguei agora que é uma verdade, cidade. Austrália, Irlanda, Malta. Agora, a Austrália, por exemplo, eu achei que na Austrália as coisas funcionam... são diferentes em relação ao clima, em relação às pessoas, por mais que são todos os 3 países com muita ligação inglesa, fazem parte da Commonwealth, só que cada um tem seu estilo de vida, seu estilo de ambiente, sabe, de diversão. E em relação, assim, à área gastronômica em si, assim, você vê uma diferença para arrumar emprego? Ou como que é o ambiente de trabalho, assim? Ou é tudo meio igual, assim? Na Austrália e em Malta, na Austrália principalmente, é um país emergente, que eles precisam muito de mão de obra. Então eles dão muita facilidade, por exemplo, para quem está indo lá para visto, eles precisam de certas áreas na área de gastronomia, eles precisam muito de chefes, principalmente nas áreas remotas. Então, se você tiver a fim de ir para a Austrália, você vai para lá que você arruma. Se você conseguir se ajeitar tudo direitinho com visto, você arruma. Na Irlanda já eu vi muito que era muito parecido com eu fui só de férias para a Inglaterra, mas é muito econômica, muitos bons restaurantes e eles dão mais preferência, eu achei, para pessoas, por exemplo, que são da comunidade europeia. Certo. Não é muito de dar visto, até mesmo no lugar que eu trabalhei, e conhecendo outros brasileiros lá que me contavam. Eu falava, puta, eu tenho que ir para a escola e eles não me dão visto, tem que continuar. E aqui em Malta eu vejo que eles precisam muito, porque é um país pequeno e muito turístico, é uma capacidade de hoteleira muito grande, restaurantes, tem muitos restaurantes. Então, eles sempre precisam de mão de obra. E sim, é fácil. Geralmente, por exemplo, falando mais especificamente da minha posição, da minha situação, a gente sempre está recrutando pessoas de fora, porque o que tem aqui na ilha qualificado para desenvolver aquela específica posição na área de cozinha, de cozinheiro, de ajudante, é difícil, não tem. Olha só, gente, não tem. Vem difícil. lá. Venha pra Malta. E até uma coisa que a gente estava conversando antes aqui fora das câmeras, né, em relação a temporadas, né, que é algo bem comum na Europa, de você trabalhar temporadas em lugares mais turísticos. Como é esse cenário aqui em Malta? Também verão vai ter mais vaga? Ou são contratos mais longos, full time? Como que é assim? Aqui eu acho que você tem todas as possibilidades. Se você quiser vir para cá para fazer uma temporada só, falar, eu quero passar um verão em Malta, 6 meses, até mais, porque aqui o verão não são só 6 meses, é até um pouquinho maior. Você vem e você trabalha durante aqueles 6 meses. Daí, se você quiser ficar aqui, possibilidades tem.
Porque na hotelaria e na área de restaurantes, são 12 meses por ano, não para. Lógico que a alta temporada você tem muito mais trabalho, porque tem... Muita Antes gente. da pandemia, eu lembro dos dados, eram coisas de 2,5 milhões de pessoas que vieram passar férias aqui em Malta, que nós somos uma ilha de ponta a ponta 40 quilômetros, muito pequena. Lotou, superlotação. Exato. Mas as pessoas daqui, é uma população, nós somos acho que 400 mil pessoas. As pessoas saem para se divertir, restaurantes. Agora, o ano inteiro. crescendo muito essa área de restaurantes, principalmente. Agora, até nos últimos 2 anos, não que pegaram a estrela Michelin, mas a revista chegou aqui e já tem alguns restaurantes que estão sendo indicados, já estão entrando em todo o conceito de fine dining, de estrela Michelin, e cresceu muito nos últimos anos. Eu vejo principalmente quando eu cheguei. Sim. Nós tivemos esse período da pandemia que foi muito difícil para todos. É verdade. Mas está sempre... E assim, quem está querendo vaga nessa área, seja, vou começar a me aventurar, né, nessa área agora, estou começando de baixo, não tenho muita experiência, ou até mesmo para quem já é chefe, já atua muitas vezes no Brasil e quer sair. Você acha, como que está esse cenário aqui de oportunidade? Tem muita vaga? Não tem muita vaga? Como que está isso, assim? Não, acho que tem bastante vagas. E para todos os níveis, assim? Então, daí, por exemplo, vamos falar, para quem quisesse, vamos falar, já tem uma experiência, quer fazer uma aplicação para chefe. Então, se você quiser fazer aplicação para chefe, dali você já tem que, no mínimo, ter um mínimo de inglês, da língua. Maltês aqui não precisa, mas o inglês você já tem que ter. E lógico, você tem que ter um diploma para poder demonstrar, principalmente se você for precisar de visto. Porque daí você vai precisar de visto, ok, eu sou chefe, mas você tem que comprovar a experiência e mais o diploma. E o inglês. E se você quiser só se aventurar, por exemplo, sem grandes expectativas, de repente para pegar um pouco de experiência, para conhecer o lugar, e esse aí é o que mais oferece, porque nós aqui tem muitos restaurantes, até mesmo pequenos restaurantes que estão na beira da praia, não na praia, mas na costa, na orla, que eles trabalham mais durante o verão. Então, por exemplo, se no verão eles precisam de 10, 20 pessoas, no inverno eles vão precisar de metade ou até menos. E tem até alguns que ficam fechados, né? Principalmente em determinadas áreas que não são tão turísticas, né? Eles fecham, abrem só na temporada. E depois... Depois fecha. Ganha bastante dinheiro na alta temporada e depois fecha. E assim, falando sobre salário, né? Até para quem não sabe, ele já tá trabalhando na parte mais administrativa até, né? Exato. Como chefe. Como posição eu sou o chefe executivo do hotel. O hotel especificamente onde eu trabalho, temos uma capacidade para 1.400 pessoas, 560 quartos. Bastante. A brigada de cozinha nossa é em torno a 65, 70 entre chefes, lava-pratos, ajudantes. É muita gente. É bastante gente. E daí o salário varia muito, lógico, né? Por exemplo, vamos falar, o salário mínimo aqui, não sei se é o salário mínimo em Malta, mas para essa aí que você começando de lava-prato, é uma média de 4,85, 5 euros por hora. Daí isso aí você vai pegar, se for fazer como lava-prato. Daí vamos subindo na hierarquia de restaurantes, daí você vai para comi, que seria o ajudante. Então a gente já vai subir para 6 euros. Daí vamos subir para demi-chef, que daí você já está entre o ajudante e o cozinheiro. Daí você já vai subir para uns 6,50, 7 euros, que dá mais ou menos por mês, por 40 horas semanais, 1.250 euros mensais. E daí, se você já tiver como cozinheiro uma experiência como chefe de partie, ali a gente já quase chega a 1.500 euros, que é uma média de 8,50, 9 euros por hora. Daí, lógico que se você for trabalhar num lugar que é mais durante só o verão, a alta temporada, daí de repente você não tem contrato, você pega o dinheiro em mão e
pega por hora, você pode até ganhar uma coisinha a mais. Agora, se você tiver um contrato tudo regular, tudo certinho, daí já tem incluso também as horas extras, que são pagas uma vez e meia, férias. Aqui a gente não tem 13º, então não tem 13º, não tem seguro-desemprego. Então, só que você tem as férias. Geralmente para nós, na cozinha, muitos lugares, se você trabalhar o feriado ou o domingo não, mas o feriado, ou você pode ganhar dobrado, ou tem outros lugares que, como, por exemplo, hotéis fazem inclusive, fazem assim, o meu hotel faz assim, eles te adicionam um dia a mais de férias. Então chega por exemplo, quando você tem as férias, você tem 2 meses de férias. Nossa! Por ano. Mas você não consegue tirar tudo. É difícil. Não, você tira, porque eles não te pagam. É verdade. Então, por exemplo, agora um período que nem agora, que em teoria é mais tranquilo, né, durante o inverno, então se você não trabalhar os 5 dias, 40 horas, você trabalha 15, 20. Lógico, não permitem que você faça durante, vamos falar, maio e setembro, porque é alta temporada. É quando eles mais precisam e você quer sair de férias. Exato. Aí fica complicado. Daí não dá. Mas durante para nós é bom, porque alta temporada para nós é janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro. Sim. Então, se você quiser dar uma escapada para o Brasil, é bom. Assim, em relação a brasileiros, você já teve contato com brasileiros trabalhando nessa área aqui? Ou ainda é algo que precisa ser explorado aí pelos brazucas? Eu acho que ainda é uma coisa que tem que ser explorado, porque eu até conheço bastante brasileiros aqui, mas na área de restaurantes como chefes ou na área de hotelaria, nunca tive oportunidade de trabalhar. Olha só, gente, cadê vocês, brasileiros, chefes de Geralmente cozinha? brasileiro vem pra cá, você faz sempre na iGaming, eles querem só... Gente, estão precisando de gente na cozinha também. Mas pra chefes... e até mesmo restaurantes brasileiros aqui, nós não temos muitas. Sim. Que eu conheço 1 ou 2, mas talvez não sei nem se tem brasileiro. Nunca fui, na verdade. Não sei nem se tem brasileiros lá que trabalham. Mas é o que você falou, né? De estar especializado em culinária, principalmente italiana, né? Então, se for um chefe muito específico para a culinária brasileira, já vai ficar Agora, mais... eu tenho alguns colegas, assim, brasileiros, que eles falam, e aí, vou para Malta? Não, vem para Malta. Só que se é uma primeira experiência, até esse é um conselho que eu dou, de não vir para Malta como primeira experiência. Vai para a Itália, para a França, para a Espanha, para lugares que você possa até mesmo se aperfeiçoar, fazer um curso, fazer uma experiência em restaurantes, não necessariamente renomados, mas faz a tua experiência nesses países, aprende a cozinha mediterrânea, italiana, francesa, o que a pessoa quiser, e daí depois vem para Malta. Porque você acha que contaria mais assim no currículo da pessoa falar, eu acho que fui para Espanha, fui para Itália. Eu acho que, por exemplo, se você chega em Malta com um knowledge que você teve na Itália, por exemplo, ou ou em outro país, você vai ter uma possibilidade maior até mesmo para fazer uma aplicação para uma posição mais alta do que se você chegar diretamente do Brasil, se você estiver vindo para cá só para trabalhar. A não ser que, lógico, tem muitos que tem muita experiência e que quer vir para Malta por algum específico motivo. Só que daí, nesse caso, se já tiver o inglês, tudo bem, daí vem para Malta. Mas se não tiver inglês também não adianta nada. Se não tiver inglês, já é mais difícil. Daí tem que começar de baixo e subir. Exato, porque daí você vai treinando na cozinha. Exato. Igual você falou, você aprendeu italiano Exato, trabalhando. daí você vai assim. Ai, que legal. E teria mais algum outro conselho que você daria? Ou esse sim seria o meu conselho para a galera que quer vir para cá é esse aí. Por exemplo, para a família, eu acho que é um lugar... Eu adorei, sabe? Eu acho que é um lugar... Você sente por exemplo, em casa, se em alguém Malta? tiver já um mínimo... Não só, até mesmo pela área gastronômica, eu vejo, por exemplo, você trabalha 6 meses aqui, 4 meses... tanto. Só que durante os outros períodos do ano, você pode aproveitar a ilha, que tem lugares maravilhosos, não só para praia. E outra, a praia, dependendo, dá até para ir em novembro ou em abril. Tem muitas opções.
E para quem quiser começar uma experiência, dá um pulinho antes na Itália, estamos aqui do lado, depois vem para cá e para descobrir a saída. Se bem que agora nós estamos crescendo bastante, a gente estava conversando antes, a cultura gastronômica aqui está crescendo muito, restaurantes bons, hotéis, tem todos os hotéis 5 estrelas aqui em Malta. E não fica muito para trás de outras destinações turísticas aí aqui da Europa. Vamos falar aqui da Europa, não? E em relação ao processo de aplicação para o seu ID, como você é cidadão italiano, como foi esse processo? Foi tranquilo? É um contrato full time, né, que você tem como chefe? Foi tranquilo. Quando você tem a cidadania italiana ou de qualquer outro país europeu, no momento que você assina o contrato, daí você tem 2 passos em fazer, que é fazer inscrição no Job Plus, e que daí você vai poder ter acesso a abrir uma conta no banco, que isso é importante aqui. Sem o ID você não pode fazer nada. O ID são 5 anos de duração, depois você renova por outros 5 anos, e depois de 5 anos você tem até a possibilidade de pedir a residência permanente, que seria uma boa para quem quer passar mais tempo aqui. Se no futuro você quer comprar uma propriedade, alguma coisa assim, vale a pena fazer essa aplicação. E para quem não tem a cidadania italiana, daí já é um processo um pouquinho mais demorado, e precisam de alguns documentos de prova de trabalho, de certificado, e daí o grupo nosso, até mesmo eles fazem. Só que é um pouquinho mais demorado. A partir do momento que você recebeu o visto, foi aprovado, você tem o contrato de tempo determinado, de 1 ano, e a cada 12 meses o contrato é renovado automaticamente, se não tiver nenhum problema com a pessoa. Mas o visto você tem que, a cada 12 meses, ir na imigração, a companhia te providencia todos os documentos necessários, falando que você trabalha, posição, daí você já não precisa dos mesmos documentos do início. Então, até é legal, né? Qual que é o grupo que você trabalha? Eu trabalho no DBC Bank, em Melilla. É um grupo aqui, eles têm hoje 2 hotéis, o grupo também que eles têm o Hard Rock Café. Eles têm gigante, basicamente, eles têm todos os principais. Starbucks. E tem outros 10, 11 restaurantes aqui em toda a ilha. É um grupo que está crescendo bastante. Vou falar rapidinho, foi aprovado agora um projeto que eles vão construir o hotel logo... Não sei quando vai começar, mas o hotel Hard Rock Café vai começar logo. Aqui. Mesmo? Que bacana! E qual região que vai ser? Vai ser em San Giulio, não sei exatamente, mas vai ser por ali em primeira Pembroke. Mão aí, vocês saberem, vai ter o Hard Rock Hotel aqui, ó. Logo, não sei, talvez uns 3, 4 anos, pode ser que demore, mas logo vai. Então, em relação ao processo, gente, a gente tem vários vídeos aqui também no canal sobre trabalho em Malta, que o pessoal fala de diferentes áreas, né? Mas é até legal saber que o pessoal da cozinha também aplica para visto, né? Também pode. Não, isso é uma possibilidade também de fazer a aplicação. Geralmente a companhia providencia tudo. Né? A parte de currículo, vamos falar assim, daí depende do aplicante que for vir trabalhar. Exato. É isso, muito obrigada pela nossa conversa, foi muito bacana, até pra gente conhecer um pouco mais dessa área. Se você que está assistindo tem alguma dúvida, quer perguntar pro Thiago, deixa aqui nos comentários, curte muito esse vídeo. E é isso, né? Isso aí, obrigado aí pelo convite. E quem quiser aí precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com você pode me repassar. Exato. A gente deixa o Instagram também do Thiago pra vocês verem as receitas, pra ficar com água na boca lá. Próxima vez a gente vai vir fazer aqui uma receita pro canal Viva Malta. Agora a gente vai querer, agora vamos querer. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau.